Boa noite a todos, bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Eu sou o professor Gabriel Jucá, da PUC-Rio. Estou aqui com os colegas e amigos que darão o curso ah, comigo, o professor Cid e o professor Cadu. Ah, Temos aqui, são dois craques. Ah, fico honrado de dar mais um curso com eles e hoje nós vamos ter uma breve introdução, não chega a ser um teaser, mas uma coisa, uma comunicação bem resumida sobre o Schopenhauer, enfatizando a questão do pessimismo, porque ele é um filósofo com muitas facetas, muitas coisas interessantes a nos ensinar, mas dentro do nosso âmbito eu selecionei o que no sistema dele indica que a nossa vida é, além de trágica, é infernal uh, quando vivida de um ponto de vista banal ou cotidiano ou biológico, e, portanto, ele merece, sem sombra de dúvida, o rótulo de filósofo pessimista. De fato, ele é o maior ícone do pessimismo na filosofia, que eu defino como a posição que vê a vida humana como insatisfatória relativamente aos próprios padrões que os seres humanos criam. Né? Então, a gente tem certas fontes de significado e fontes de satisfação e fontes de propósito e de bem-estar, e, segundo o pessimismo, essas fontes elas são insatisfatórias. Elas não têm como atender às nossas pretensões. Minha câmera está bastante ruim hoje. Eu vou... mas vocês estão me ouvindo bem, eu espero. Sim? Ok. Eu vou dar uma... Rodrigo, o que eu faço quando minha câmera ficar parando assim? Então, não tem muito jeito, é coisa de internet mesmo. Sei. Não tem muito o que fazer. Pelo menos, como eu falei, o áudio tá bom, então menos mal. Se você quiser desligar a câmera, né? Queria que ficasse o mínimo possível como um, um podcast, né? Que pelo menos vocês me vissem bem, mas hoje a Uhum. internet está um pouquinho esquisita. Então, o Schopenhauer é, na tradição, o grande ícone do pessimismo filosófico, e ele é uma figura extraordinariamente influente, mas não da forma mais esperada, que seria como fundador de um movimento schopenhaueriano. Eu não tenho notícia de nenhum movimento desse tipo, como houve um platonismo, como houve um kantianismo, e existe até hoje, né, os neocantianos. Mas o Schopenhauer é muito influente na alta cultura. Ele encantou inúmeros escritores de grande valor, o nosso Machado de Assis, o Thomas Mann, que era um enorme entusiasta do Schopenhauer, Proust. Nós temos na música, isso certamente deixaria o Schopenhauer muito feliz. Ele foi uma inspiração para Johannes Brahms. Se fosse só isso, já teria valido muito a pena. O grande Johannes Brahms, mas também Dvorak, o grande compositor tcheco,
Schoenberg, eu acho também. E Wagner, apesar de Schopenhauer, ironicamente, não gostar muito da música de Wagner. E toda essa influência, infelizmente, foi bem tarde na vida do Schopenhauer. Ele tentou ser um acadêmico, competindo com Hegel. Ele tinha, sem dúvida, uma autoestima muito grande. E pensava poder dar aula na mesma universidade simultaneamente às aulas de Hegel. Mas Hegel era o filósofo da moda e Schopenhauer quase não conseguia alunos. Isso deixou furioso e fez com que ele desistisse da academia. Felizmente, era uma pessoa muito rica que não precisava comprometer seus valores nem nada disso para conseguir trabalhar. E, na verdade, ele já tinha muito jovem a sua obra-prima, a sua grande referência, o livro O Mundo como Vontade e Representação. E o resto da vida ele passou aperfeiçoando o sistema defendido nessa obra. Ele é interessante, ele teve uma vida longa, ele viveu 72 anos, uma vida longa e ativa, mas defendeu as suas ideias de juventude até o fim, com um número de modificações relativamente pequeno. Houve alguns aperfeiçoamentos, mas ele era um sujeito maravilhado com seu próprio pensamento. Bom, falando rapidamente da vida dele, o Schopenhauer nasce em 1788, na cidade de Danzig, que fica num lugar chamado Pomerânia, que pertencia à Prússia, né, uma entidade política que não existe mais. A Prússia aproximadamente é o nordeste da Alemanha hoje em dia. E hoje em dia Danzig é a cidade polonesa de Gdansk. Essa é uma cidade portuária, uma cidade com comércio muito forte. Ele era membro da comunidade alemã de Gdansk, que era muito importante. E seu pai era um comerciante muito rico, com grandes planos para o Schopenhauer nos negócios. Agora, o pai dele morreu com ele bastante jovem, acho 17 anos. E Schopenhauer, após a morte do pai, ele já tinha se mudado para Hamburgo e vivido em vários lugares da Europa. Ele viveu na França, na Inglaterra, absorveu muitas coisas da cultura desses países. Ele não tinha nada de nacionalista ou chauvinista prussiano, ou seja lá o que fosse. E depois que o pai morre, ele sai de Hamburgo com a mãe e vai para Weimar. E a mãe do Schopenhauer era uma intelectual de muito respeito, era uma pessoa muito interessante, inteligente, e durante a vida dele era mais célebre que o filho. Ela escreveu vários romances, fez algumas traduções importantes também. E na casa do Schopenhauer havia muitos convidados ilustres, mais importante deles, Goethe, o grande poeta. Goethe frequentava a casa do Schopenhauer e teve um contato. O Schopenhauer teve um contato pessoal com o Goethe, até uma colaboração teórica, que não durou muito tempo, porque o ego do Schopenhauer era mais do que Goethe conseguia processar, né? Mas eles seguiram caminhos distintos amigavelmente, digamos assim. E após aquele fracasso no mundo acadêmico, Schopenhauer, já com sua obra pronta,
ele viaja bastante, depois vive uma vida pacata em Frankfurt, e no fim da sua vida consegue mais reconhecimento. Ele, como filósofo, né? Ele tinha bastante ressentimento, e é verdade que ele era uma pessoa com uma tendência depressiva, ele confessou uma certa paranoia, e a gente pode especular se isso teve influência na filosofia dele. Mas isso não define, certamente, a filosofia dele. Né? Essa não é a chave para a compreensão. A chave para a compreensão está na própria obra dele. Felizmente, Schopenhauer era um filósofo muito acessível, ele é claro, escrevia muito bem e se gabava desse diferencial em relação aos idealistas alemães, particularmente Hegel, que escrevia num estilo para ele impenetrável de propósito por ser um charlatão. Isso era o que nosso amigo pensava, nada contra Hegel. Mas os escritos dele têm uma acessibilidade que não é comum nos filósofos alemães daquela época, o que é ótimo. Para ler Schopenhauer, você não precisa de comentadores, não precisa de aulas, muitas aulas para começar a dar alguns passinhos. Ele realmente tem recados bastante claros. É um filósofo. Todos os grandes filósofos têm dificuldade de interpretação, né? Com Schopenhauer não é diferente, mas eu acho que o caso dele é um caso dos mais benignos. E Schopenhauer, em parte, ele era um sujeito muito obstinado, muito empenhado nos estudos, mas em parte pela sua situação material e por vir daquela família, ele é considerado por alguns dos seus entusiastas como o mais culto dos filósofos. Todos os filósofos da tradição conhecidos, ele teria sido o mais culto. Ora, por que isso? Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque a casa da mãe dele não só frequentava o Goethe e outros grandes caras da vida intelectual alemã, que estava se tornando cada vez mais importante, mas o primeiro tradutor dos Upanishads para uma língua ocidental. Então, Schopenhauer foi o primeiro filósofo ocidental a ter contato com a tradição indiana, com o pensamento indiano. E aquilo foi muito forte para ele. A filosofia dele era vista na juventude dele como uma espécie de síntese de Kant, que foi a maior inspiração, né? E Platão, são os grandes heróis filosóficos. Ele chegou a dizer que tinha feito a descoberta que as ideias de Platão e a coisa em si kantiana eram a mesma coisa. Depois ele dá uma aperfeiçoar. Isso não é verdade, ele percebeu que isso não fazia sentido, mas ele vê uma proximidade muito grande. Ele teria sido o filósofo que conseguiu complementar Kant e Platão e aperfeiçoá-los. Então vocês veem que falta de ambição, ninguém pode culpá-lo por falta de ambição, por modéstia. Mas houve essa influência muito grande dos Upanishads no pensamento dele e também na vida. Ele, antes de dormir, uma coisa que ele costumava fazer era ler um trecho dos Upanishads, que, para quem não sabe, é um dos textos védicos, né? Um dos textos religiosos da tradição hinduísta, uma tradição que existe desde a Idade do Bronze,
mas tem textos tardios que são os Upanishads. Então, ele foi o primeiro filósofo a ter acesso a isso. E longe daqueles estereótipos do cara com mentalidade de colonizador, ele pensava que espiritualmente aquilo era superior à tradição ocidental. Mas colocando ele contra a parede, ou a filosofia dele contra a parede, o que a gente vê é ateísmo. Schopenhauer era ateu e a filosofia dele não reconhece nada que transcenda o mundo, embora exista uma transcendência do mundo das aparências. A obra, novamente, principal é o mundo como vontade e representação. O mundo das aparências dos fenômenos, aquilo que a gente percebe com os sentidos e através do nosso corpo em geral, com as vísceras, etc., isso forma um conjunto que o Schopenhauer chama de representação. Aquilo que os conteúdos absorvidos pelas sensações e pelas percepções, né? A representação Vorstellung, o termo. E como muitos outros filósofos, Schopenhauer pensava que a realidade fundamental, quer dizer, o fundamento do ser não está nos fenômenos, não está na representação. Existe algo mais básico, né, que ancora, que sustenta o mundo material. A gente não precisa necessariamente falar em matéria, mas por mundo material, vocês entendam o mundo, tudo que a gente capta com a nossa percepção sensorial. Tá? Isso seria a representação, mas a representação não é o fundamento do universo. A representação não é tudo que há. O empirista mais grosseiro, ele hesitaria, ele pensaria 3 vezes antes de flertar com qualquer realidade que vá além dos sentidos. Schopenhauer não era empirista. Ele pensa que tudo que a gente percebe no cotidiano, nas nossas atividades comuns, né, é ancorado, baseado no que ele chama de vontade. Né? A vontade é uma espécie de contrapartida da coisa em si kantiana, e nisso Schopenhauer é explícito. Ele, ao contrário de Kant, que dizia ser impossível conhecer a coisa em si, Schopenhauer diz, nós podemos conhecer, e eu conheço a coisa em si é a vontade. E eu por algum tempo, eu tive bastante resistência a essa ideia do fundamento de tudo como a vontade, porque Schopenhauer ele coloca isso de uma maneira um tanto dogmática. Ele conta com as nossas intuições de que o mundo tem um duplo aspecto. Ele se manifesta inicialmente como representação, mas por trás, para usar o clichê do véu, por trás do véu das representações existe um fundamento, né, que é a vontade. E eu achava estranho ele falar da vontade com tanta confiança, sem um argumento, uma dedução, algo mais digamos assim, sagaz, uma prova, ou qualquer coisa que se aproximasse disso. Mas o que ele propõe com a vontade não é
tão extravagante como parece de início, né? Na verdade, a vontade, muitas contrapartidas, muitos elementos parecidos com a vontade estão presentes na tradição filosófica ocidental, na verdade, nos pré-socráticos. Se a gente pensa em Anaximandro, o apeiron, o ilimitado de Anaximandro, que era o substrato, né, aquilo que ancorava toda a multiplicidade observável. É muito antiga essa ideia de que por trás de toda a multiplicidade observável, por trás de todos os objetos individuados, existe uma unidade. Uma unidade absoluta e uma unidade que é mais real, que é eterna, né, mais real do que o mundo sensível. Então, aí você tem o apeiron de Anaximandro, você tem o que normalmente é interpretado como a água de Tales e as ideias platônicas, a substância de Spinoza. Então, é muito comum essa intuição de que toda a dinâmica do mundo empírico ela tem um único fundamento, ela é subsumida ou ela é redutível a algo mais básico. E muitas vezes é um ente só. Spinoza famosamente defendeu que só existe uma substância, né? Isso se chama monismo. O Schopenhauer também era uma espécie de monista, né? Isso a gente contrastaria com, por exemplo, o dualismo de Descartes, dizer que fundamentalmente são dois tipos de ente presentes no universo: a coisa pensante e a coisa material, espírito e matéria. Bom, em Schopenhauer, o fundamento é apenas um, e ele chama esse fundamento de vontade, mas notem que essa vontade não é a vontade de ninguém, não é um sujeito. Esse é um nome atraente para algo que é absolutamente cego. O mundo das aparências, o mundo da representação, os objetos empíricos, ele é ordenado por leis que são eternas. O Schopenhauer acreditava que tudo observável se comporta de uma maneira determinista, segundo lei de causa e efeito. Ele chama isso, ironicamente, como Leibniz. Schopenhauer foi um grande anti-Leibniz. Leibniz, o filósofo na tradição mais otimista, tirando os estoicos, e Schopenhauer, o grande ícone do pessimismo, né? E ele tinha noção de que a filosofia dele era em contrário ao do Leibniz e, bom, isso para ele não era problema nenhum, muito pelo contrário. Mas Leibniz falava em uma verdade necessária que rege todas as mudanças na matéria, é o princípio de razão suficiente. O princípio de razão suficiente tem alguns detalhes nos quais que eu acho desnecessário expor aqui, mas basicamente o princípio de razão suficiente é a lei de que não existem eventos sem causas que determinem os ditos eventos de uma maneira completa. Tá? Não existe acaso, nada acontece por acontecer, nada acontece à toa. Isso para o Leibniz era uma verdade metafísica, uma verdade inscrita, digamos assim, como um dos princípios que governam a realidade. E Schopenhauer vai concordar em parte. Isso governa
a representação, o mundo dos fenômenos. Tudo ali é ordenado. Agora, o que está por trás do mundo dos fenômenos não obedece a propósito algum, não obedece o princípio da razão suficiente. O universo não tem uma razão suficiente, não tem uma razão de ser. Ele não cumpre nenhum objetivo, ele não visa coisa alguma. Né? E a maneira da gente abordar a vontade de início, desliguei a câmera porque eu só estou fazendo caretas e de ondas. Vamos ver se ela me dá uma trégua para eu voltar a aparecer para vocês. Mas Schopenhauer ele diz que a vontade que é a realidade mais primordial, ela não tem propósito, ela não obedece nenhuma lei fora dela, e ela não é racional. Isso é a grande novidade nesse sistema do Schopenhauer, porque muitos outros já tinham, inclusive filósofos alemães que ele detestava, já tinham proposto essa unidade para toda a diversidade observável, só que em Hegel, em Fichte, não lembro direito, mas talvez em Schelling, havia um propósito para isso. A realidade rumava numa direção determinada e inevitável. E a vontade do Schopenhauer não é nada disso. Ela é absolutamente cega. Ela não tem propósito. Então, fundamentalmente, dizer, subespécie eternitatis, a gente pensa do ponto de vista onde não existe particularidade, Schopenhauer é um nihilista. A realidade não tem propósito. E, infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas não sabe disso. Né? E não sabendo disso, elas são vítimas de inúmeros enganos e sofrimentos que poderiam ser mitigados. Certo? Cadu, você tinha feito uma observação. Rodrigo, você pode liberar o áudio do Cadu, por favor? Vai ativar aqui. Foi. É da relação do pensamento de Schopenhauer com o do Shankara, esse pensador indiano medieval que o mundo é uma... que a multiplicidade é uma ilusão, né? Que o mundo, na verdade, é uma manifestação da unidade primordial, que é o Brahmana. O Brahman é diferente do Brahma, né? Do deus da Trimurti indiana, né? Que é Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o destruidor. Além dessa trindade teísta, haveria o princípio original, que é o Brahmana, a substância original. E o mundo seria nada mais do que uma manifestação dessa unidade na multiplicidade, né? Uhum. Então, para o Schopenhauer, os indivíduos nada mais são que manifestações individuadas da vontade, né? Eles não têm essência em si, né? A essência deles é a própria vontade individuada, né? Exato. A diferença entre ele e o Shankara é que o Brahman é um princípio neutro, né? Ele não é bom nem mal, né? O Schopenhauer, como bom pessimista, a vontade é, por essência, má, né? Pois é, se nós ficássemos só por aí, a realidade não tem propósito, não é racional, isso já seria uma forma de pessimismo para muita gente, porque é um tipo de niilismo. Mas o Schopenhauer vai muito além, porque dentro dessa multiplicidade que a gente estava discutindo, estamos nós. Na verdade, nós somos os objetos
onde essa multiplicidade se apresenta mais da maneira mais enganosa. Eu, a maior parte do tempo, penso que sou uma coisa inteiramente distinta da Amanda e da Natasha e do Cadu, mas nós não temos essa a realidade, essa individuação, né, de uma maneira absoluta. Nós somos facetas da vontade, facetas com máscaras mais elaboradas da vontade. Uhum. Todas as formas de vida, todas essas facetas mais ou menos elaboradas, elas se comportam, elas são impulsionadas pela vontade a agir, e esse impulso de ação é o desejo, né? E a dinâmica do desejo é o que torna a vida em geral, mas particularmente a vida humana, que é o que importa para a gente, algo, além de sem sentido, sem propósito último, algo ruim, algo mal. Não é desejável viver da maneira como a gente vive. Porque nós somos governados a maior parte do tempo, e essa maior parte é esmagadoramente maior, pelo desejo. Uhum. E o desejo, se você pensa, analisa o desejo do ponto de vista da maneira como ela se manifesta nas nossas consciências, o desejo é um tipo de dor, ele é um sofrimento, ele é consciência de algo. Que algo? De uma falta. Se eu desejo algo é porque esse algo me falta. Isso é uma espécie de desconforto. Quanto mais eu desejo, mais desconforto eu tenho. Uhum. E governado pelo desejo, o ser humano está numa situação horrível, uma situação verdadeiramente trágica, porque muitos desejos são satisfeitos. O que acontece quando você satisfaz um desejo, segundo Schopenhauer? Ele é substituído por outro, quer dizer, ele só se converte em outra forma de sofrimento. Uhum. E ele pode ser satisfeito ou não. Ou você consegue satisfazer os desejos, eles não necessariamente se convertem em outros. A gente está falando de um desejo por isto ou por aquilo. Mas vem o tédio. Então você fica numa balança entre a consciência da falta e o tédio. Né? Se você tem tudo que você acha que precisa, você fica entediado, que é um estado de insatisfação também. Uhum. E essa é a tônica da humanidade. Né? Esse é o fardo humano. Se é assim que funciona a dinâmica da vida, a vida de fato é muito ruim. Uhum. Leibniz é famoso por dizer que, e ele diz isso muito seriamente, que este aqui é o melhor dos mundos possíveis. Que para muita gente parece manifestamente um absurdo manifesto. Né? Schopenhauer chegou a brincar que este é o pior dos mundos possíveis. Bom, certamente a gente pode imaginar mundos piores. Uhum. Mas enquanto você se identifica com a vontade, com o mundo sensível, e se deixa levar pelo desejo, você necessariamente vai ser infeliz. Isso é da natureza, da essência, digamos assim, do desejo. Uhum. E aí a gente vê por que Schopenhauer era de fato muito pessimista. No que a gente vê como saídas, ele via armadilhas. E o amor? O amor para o Schopenhauer é uma espécie de piada que a natureza prega em você.
a natureza, a vontade manifestada como biologia. Ele diz o amor é simplesmente algo que está a serviço da reprodução. Quando muita gente pensa que a manifestação máxima do amor é o casamento, ele diz que no casamento as pessoas, é o momento em que o casal é mais infeliz, e na verdade o casamento existe, do ponto de vista biológico, só para a reprodução da espécie, só para gerar bebês. Mais cópias de criaturas infelizes, mais facetas miseráveis da vontade. E, para piorar as coisas, o Schopenhauer acha que quanto mais culto, quanto mais bem informado o sujeito é, mais infeliz ele tende a ser. Embora isso não fique apenas nisso. Né? Existe uma espécie de alívio. Mas vocês estão vendo que, para ele, a vida humana é, de fato, bastante lamentável. Seria preferível não existir. Né? Mas nem o suicídio adianta. Ele faz uma crítica ao suicídio. Porque quem se suicida não é um ente que verdadeiramente deixa de existir, mas é só uma faceta da vontade que deixa de aparecer e se converte em outras. É como se a natureza reciclasse aquele material, mas o cômputo geral de sofrimento não muda. Então, realmente, a condição humana, se vocês me permitem usar esse termo clichê, é uma condição trágica e miserável. Bom, tendo feito esse resumo, eu acho que a gente tem uma hora boa. Eu vou colocar a última meia hora para perguntas, mas aqui a gente já pode, eu acho, ter uma deixa para qualquer esclarecimento. Vocês coloquem a mãozinha. Vamos tentar não usar o chat. Coloquem a mãozinha. Eu olho ali no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, mas fiquem à vontade. Para quem não sabe, ali no Reações agora tem um levantar a mão, se alguém quiser falar, o Marco, por exemplo. Ok, Marco, você foi o primeiro que eu vi, então manda ver. Boa noite, Gabriel. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. No início você comentou que não existe acaso para Schopenhauer, mas vocês disseram também que a vontade é cega. Se a vontade é cega, não seria então tudo acaso? Não, pois é, em última análise, tem uma sutileza aqui. Em última análise, o universo é um grande acaso. Agora, quando a gente está no nível da representação, a maneira como as representações elas se transformam, a dinâmica delas, a maneira como elas se mostram, né, é totalmente ordenada. Ok? Então, você tem a natureza obedece leis. Mas por trás disso, a vontade, ela não obedece uma lei mais fundamental que ela mesma. Tá? Então, o que é ordenado à ordem existe, mas apenas num nível inferior, num nível que metafisicamente é um nível, como é que eu posso dizer? Um nível derivado de algo que é caótico. Estou me fazendo entender? Beleza, ficou mais claro. Está fazendo sentido? O universo como um todo ele não tem razão nenhuma, ele é irracional. Essa é a grande novidade, aqui se a gente pensar, né, em metafísica, fundamentalmente é irracional.
Mas se você ficar preso ao mundo das aparências, você encontra as leis da natureza, elas sorriem para você, elas acenam para você. Só que por trás delas não tem nenhum propósito, certo? É tudo cego. Não tem um motivo para que as leis sejam estas que a gente tem. Tá? Não tem um motivo último para o universo ter uma lei de conservação de energia. Não tem um motivo último para a mecânica obedecer à relatividade geral de Einstein. Não, isso é porque é. Deu para entender, Marco? Deu, beleza. Obrigado, Gabriel. Perfeito. Bom, agora eu já não lembro quem foi o segundo, mas vamos lá. Helena, você, por favor. Boa noite a todos, muito obrigada Boa noite. pela aula, é muito legal. E eu tenho uma dúvida, eu estou começando a ler filosofia, não é minha área de atuação, e comecei a ler por Schopenhauer justamente porque o meu professor me indicou como uma leitura que eu ia entender melhor. E tem uma dúvida que eu fiquei em relação essa questão do desejo e do tédio. Isso seria o pêndulo de Schopenhauer? Essa é a minha dúvida. Obrigada. Sim, sim, sim. Ah, perfeito, obrigada. Exatamente. João Vitor. Boa noite. Boa noite. Eu sou estudante de filosofia bacharelado e legal. estou pretendendo fazer a monografia em cima de Schopenhauer, só que relacionado à parte artística. Então, quando ele fala sobre a questão do desejo, do tédio, eu queria entender se teria alguma relação com a parte artística, tipo, como é que se alcançasse o desejo, ficaria procurando o outro, mais ou menos isso que eu entendi. E daí viria o tédio, porque já que não tem mais outra coisa a buscar. Aí eu queria entender se a arte, como é que se fala? As artes em si seria alguma espécie de escape para isso. Sim, Tipo, sim, alguma sem relação, dúvida nenhuma. entende? Sem dúvida alguma. Eu vou falar agora das artes, porque as artes tanto mostram que existe uma certa saída na filosofia do nosso amigo, mas elas também expressam um pessimismo interessantíssimo. E talvez essa seja a parte, pessoalmente, mais se aproveita do Schopenhauer. Eu acho que é a parte mais consistente da filosofia dele. Porque Schopenhauer ele diz que a situação, em verdade, é pior do que aquilo que eu resumi. Porque não só você é aprisionado pelo seu próprio desejo, mas os desejos de diferentes seres humanos, eles não têm nenhuma tendência espontânea a se harmonizar. Muitas vezes o interesse de um é a desgraça do outro. Então, o ser humano é mesquinho, ele é detestável, ele é traiçoeiro para o Schopenhauer. E ele mesmo, pessoalmente, tinha uma desconfiança muito grande do outro, mas ele pensava que as pessoas são mais, elas não têm como harmonizar satisfatoriamente os desejos delas, né? O que resulta é hipocrisia, conflito e tragédia. Uhum. Agora, existe uma saída para isso, uma saída pelo menos parcial. Uma delas seria o ascetismo. O asceta é o sujeito que dá as costas para a materialidade. Uhum. E vive de uma maneira, da maneira mais rústica possível. Essa pessoa ela pode enxergar a ilusão do eu, né, e se afastar desse ciclo
de insatisfação, né? de vazio e tédio. Bom, isso seria possível pelo ascetismo. Mas bem mais interessante para o nosso curso é a via estética. Notem aqui, o Schopenhauer era um romântico, e como bom romântico, a verdade para ele estava muito mais no estético, na beleza e em fenômenos fenômenos parecidos do que na ciência, do que na investigação empírica. De fato, ele diz que o gênio não é um Newton, o gênio não é um matemático, o gênio não é Euclides. O gênio é o artista. O artista é a pessoa que, pela intuição e não pelo argumento, Schopenhauer não é contra argumento e não é contra a ciência, mas ele pensa que ciência, argumento, lógica, etc., elas não vão além do mundo das aparências. Elas dão conta do mundo das aparências, né? Não são falsas, mas existe uma verdade bem mais profunda, que é captada pela intuição estética. Uhum. O gênio, ele é capaz de enxergar através do véu da individuação e captar o universal, a essência, o que o Schopenhauer chama de ideia platônica mesmo, por trás das aparências. Uhum. E ele faz uma hierarquia das formas de arte, começando pela arquitetura e terminando na literatura, sobre a música eu já vou falar, onde você tem um acesso mais e mais profundo à verdade. E quando você tem esse acesso à verdade, você tem um prazer. Notem, ele não nega o prazer na vida cotidiana. O problema é que o prazer é muito fugaz. Ele é substituído pelo desejo de outro prazer. Mas pela via artística, você tem um prazer que é um prazer desinteressado, é um prazer que basta a si mesmo. E no momento em que existe esse gozo, você tem uma consciência pura, sem ego. O ego, ele fica de fora e a consciência capta a verdade. Uma verdade onde não interessa, você abstrai das circunstâncias, do momento, de como aquilo foi obtido, do porquê, e você capta o quê? Apenas a essência. Como se todo o resto do mundo ele ficasse de fora, ele é abandonado pela experiência, a consciência dá as costas para o mundo, e você contempla uma essência, né, que é muito mais verdadeira e eterna, ela é eterna, portanto ela é muito mais profunda do que o mundo das aparências, isso você consegue pela arte. Agora, você tem graus de êxtase artístico, né? Então, no nível menos elevado ou mais baixo, aí depende como vocês queiram chamar, dá no mesmo, você tem a arquitetura, que é a forma de arte, se é que a arquitetura é arte, eu deixo isso em aberto para vocês, arquitetura, porque a arquitetura é algo ainda muito ligado à materialidade, né? ao próprio material com que você constrói a obra. E ela é uma coisa que tem uma utilidade prática. Mas, à medida em que você vai se afastando da materialidade, você tem um acesso mais e mais denso à verdade metafísica. Né? Mas isso é totalmente
intuitivo, isso não é dialético, isso não é argumentativo. E dentro das artes, a maneira mais possante seria a poesia, especificamente dentro da poesia, a tragédia. Por quê? Porque a tragédia, ela espelha brilhantemente a condição humana, ela mostra quem nós somos. Todas as nossas vidas são tragédias. Existem infinitas maneiras de viver uma tragédia, mas o caráter trágico da existência é o que todos nós temos em comum. E dentro dessa classificação, Schopenhauer tem uma classificação para a própria tragédia. Ele divide essa manifestação artística em 3. Quer dizer, a tragédia seria a expressão de um grande infortúnio, palavras dele, tá? Citando aqui o mundo como vontade de representação. A expressão de um grande infortúnio. Agora, essa expressão de um grande infortúnio tem capacidades diferentes de nos assombrar. Por exemplo, o nível mais baixo de tragédia, o que se encontra é o infortúnio causado pelo caráter perverso do protagonista. Ele comete muitas maldades e entra pelo cano. Então, para pegar o exemplo da cultura pop, Família Soprano, seriado dos mafiosos. Né? A vida do protagonista é um inferno. É um inferno porque ele é uma pessoa muito má, só atrai coisas ruins. Só convive com pessoas ruins, não pode confiar em absolutamente ninguém. Né? Mas isso é anormal da vida de um mafioso. Você, o tempo todo, se você não logra êxito nos seus projetos, você corre o risco de ser executado. E se você é muito exitoso, você causa inveja e pode ser morto. Mas, bom, ninguém te obrigou a entrar para a máfia. Então, isso é um destino que você mesmo criou. Né? Agora, o Schopenhauer colocava numa categoria superior onde a tragédia, onde o infortúnio vem de um destino determinado por forças que ultrapassam muito o próprio protagonista. Né? A maioria das tragédias dos antigos, palavras citando de novo Schopenhauer, é desse tipo, o Édipo Rei, o homem como joguete dos deuses, para usar a expressão muito apta do professor Remo. Né? Isso é mais potente porque a gente se identifica mais, ou a consciência se identifica mais com esses desafortunados. Eles não têm controle sobre o que está acontecendo na vida deles. Agora, tudo que eles fazem é vão porque existe algo que é esmagador, é avassalador e passa por cima de toda a volição de todos os projetos do personagem. Então, a gente tem algo aqui mais interessante do ponto de vista estético e mais verdadeiro. Agora, a melhor de todas as tragédias para o Schopenhauer, e, portanto, a mais verossímil, é a desgraça da pessoa completamente comum que vive o horror porque sim. Não existe nenhum motivo, nenhum Deus está interessado nele, nem é uma pessoa particularmente boa ou má, é uma pessoa absolutamente comum que estava no lugar errado, na hora errada, ou nas circunstâncias indesejáveis, e por acaso é estraçalhada. E o que tem de estético aí? A gente pode pensar, bom, então Schopenhauer era um sádico? Não, não é uma estética, entre aspas, de filme de terror. O gozo que vem
da contemplação dessas obras é a identificação que a gente tem. Bom, eu sou essa pessoa, né? Eu poderia ser essa pessoa. Ela não é diferente. Ninguém fundamentalmente é diferente de ninguém. Todos nós somos desgraçados no sentido de expostos ao infortúnio. Uhum. Então ali residiria a maior verdade. Agora, como essa captação da verdade é um prazer enorme, e é um prazer incondicionado, ele é muito intenso. Então você tem, ao mesmo tempo, um alívio, né? Um prazer genuíno. O desejo é suspenso na hora do gozo estético. E o tipo de gozo estético na tragédia é o sublime. Sublime que normalmente é pensado pelos filósofos como algo da natureza. Quando a gente contempla uma cadeia de montanhas majestosas, ou um ciclone, ou uma onda gigantesca como aquelas uma onda de 20 metros que surfistas, né, desafiam em Nazaré, você tem algo aterrorizante e irresistível ao mesmo tempo. Você não consegue parar de olhar. Isso é o que os filósofos chamam de sublime. Uhum. E o sublime é um grande prazer. Agora, esse é um prazer desinteressado, esse é um prazer livre do desejo. Então, esse é um prazer que vale a pena buscar. Certo? E acaba sendo um alívio, exatamente por isso, da tragicidade da condição humana. Né? A tragédia não é bela, ela é sublime. De fato, ela é a expressão mais elevada do sublime. Uhum. Agora, nessa hierarquia existe algo superior às artes, que é a música. Agora, Schopenhauer pensava que a música seria não uma absorção da verdade intermediada pelo universal, pela ideia platônica, mas como uma cópia da própria ideia. A única coisa que está entre a consciência e a própria vontade, no momento em que você tem gozo com a música, é o tempo, é a única mediação. Fora isso, o que você tem quando você se deleita com música é a própria vontade manifesta, a própria essência da realidade, o próprio ser. Mas vale observar que essa música é sempre música instrumental. Se você tiver letra, você já tem um intermediário, né? Que seria o significado das palavras. Ele está falando de uma música absoluta, entre aspas, que é a música clássica instrumental. Uhum. Mas você pode, bom, com né, de uma maneira aproximada, dizer que para o Schopenhauer a música é a forma de arte mais elevada, porque é menos material, né, ela não é ligada, praticamente não é ligada à materialidade, ela só é intermediada pelo tempo. É a mais verdadeira de todas, mas falando rigorosamente, para o Schopenhauer, música não é arte. Né? A gente convenientemente chama de arte, mas é uma coisa que transcende a própria arte, porque ela é muito pouco mediada, ela é quase imediata. Uhum. Okay? Aí Schopenhauer compara diferentes aspectos da música com diferentes aspectos da própria vontade. Isso é muito interessante e é intrigante você pensar, bom, onde, como ouvindo uma sinfonia, você disseca a sinfonia em diferentes aspectos. Ele ensina você a fazer. Mas claro que tudo isso tem um uso pesado de metáforas, de
figuras de linguagem, você não pode apreender isso de uma maneira muito literal, mas é algo muito estimulante. Espero que tenha sido intrigante para vocês. Não sei se Cadu e Cídio querem complementar aí minha exposição. Só para observar que tem mais perguntas. Acho que a exposição foi ótima. Sim. Não, mais perguntas, mas se vocês quiserem expor alguma coisa antes de eu responder as perguntas, porque a gente fica com as perguntas direto. Não, achei ótima a exposição. Uhum. Se você quiser falar se você quiser falar um pouquinho depois da ascese, né, que é a contraparte da estética, né, a parte da ética, é interessante. É interessante, mas aí passaria do nosso tempo, a gente teria pouco tempo para as perguntas. Bom, se o Cídio não prefere não se manifestar, eu vou passar para a pergunta do... A gente passa... nós vamos para as contribuições dos presentes, né? Vinícius, eu vejo que já quer falar há algum tempo. Vê que o Luiz 2 também quer, mas Vinícius, manda ver. Alô, estão me vendo? Tô ouvindo. Oi, boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo. Eu entrei um pouquinho depois, não sei se já foi falado, mas eu estou lendo O Mundo como Vontade de Representação, eu estou no livro 4, e passei pela parte que fala lá do livre-arbítrio, né? O Schopenhauer faz uma crítica ali ao livre-arbítrio. Eu achei interessante, mas confesso que não entendi muito bem, eu fiquei um pouco confuso, porque ele fala de caráter, motivo, e depois também parece desvalorizar um pouco essa questão, né, do livre-arbítrio e da liberdade diante da vontade. Você poderia falar um pouquinho sobre essa crítica do Schopenhauer, essa ideia de livre-arbítrio, por favor? Bom, você deve lembrar que para o Schopenhauer, no mundo no mundo manifesto, tá, aos sentidos, tudo é determinado. Uhum. E é uma tendência filosófica que praticamente total dissociar livre-arbítrio de determinismo. Pensa-se que as duas coisas são incompatíveis. Isso é uma intuição muito forte, e com Schopenhauer não é diferente. Se já está tudo determinado, a sua consciência ela não tem espaço para interferir no mundo da maneira que a gente gostaria. E o Schopenhauer não pensa diferente aqui. Isso, na verdade, é quase um senso comum filosófico. Eu lembro que muitos anos atrás, numa aula sobre o Leibniz, nós estávamos discutindo o livre-arbítrio em Leibniz. E antes do intervalo, a gente terminou de falar dos argumentos do dito filósofo, e eu comentei, isso é muito razoável, estou convencido dos argumentos. Olharam para mim como se eu tivesse dito o maior absurdo possível. Eu acho que a maioria dos filósofos e estudantes de filosofia nega, depois de estudar, a existência do livre-arbítrio. Por causa do determinismo, né? Eles acham que o determinismo é incompatível, e no nível do fenômeno, tudo é determinado. Tá? Então, na filosofia do Schopenhauer não tem aparentemente muito espaço para o livre-arbítrio, porque do lado da representação, tudo é determinado. Do lado da vontade, tudo é caótico e você não tem nem indivíduos para terem livre-arbítrio. Então, defender qualquer liberdade nesse sentido fica muito difícil. O que você teria que fazer era construir um argumento mostrando que determinismo e livre-arbítrio são compatíveis. Pessoalmente, eu acho que são, mas eu não tenho a ilusão de que eu estou aqui no consenso filosófico.
Eu acho que tem uma grande confusão aí, e, de qualquer maneira, é muito barulho por nada, porque o universo não é determinista. Isso não tem nada a ver com física quântica, você não precisa assumir nada de quântico. Nenhum candidato à lei fundamental da física é determinista, da maneira como a gente concebe tradicionalmente o determinismo. Então, se seu problema for o determinismo, você pode ficar tranquilo. E eu acho que mesmo cedendo o determinismo, eu estou com Leibniz. Eu acho que existe livre-arbítrio, sim. Mas aí a gente precisa de isso é 1, 2 aulas inteiras, tá? Mas no sistema do Schopenhauer não cabe, né? Porque a realidade se vocês me perdoam o clichê, ela tem 2 aspectos, é como uma moeda dos 2 lados. De um lado está a representação, tudo é determinado. Filósofos costumam achar que determinismo e liberdade são incompatíveis. Do outro é o caos completo. Não tem espaço, aparentemente. É intuitivo, né? Eu concedo que é intuitivo que não tem livre-arbítrio, tá? Mas só concedo que é intuitivo, não que seja verdade. Respondi a sua pergunta? Sim? Foi, estava no mudo aqui. Sim, sim, me ajudou. Mas é um problema realmente que não se esgota, né? A gente sempre pode dar mais uma volta, outra volta, mas me parece que também para Schopenhauer ele não não está preocupado com uma ética, com a moral, né? No máximo que ele Não, chega ele tem uma recusar a preocupação. própria vontade, né? A atuação da vontade, tentar anular um pouco a vontade. Isso que Mas caberia ele tem, na verdade, uma preocupação moral muito grande. Ele escreveu sobre a moral. Ele teve muita inspiração em Kant, mas rejeita, com perdão do trocadilho, categoricamente a ética kantiana. E ele propõe uma ética baseada na compaixão. Uhum. De uma maneira muito parecida com a ética budista, né? Eu, fundamentalmente, não sou diferente de você, nem do Cid, nem do Cadu. Então, todas essas máscaras da vontade, elas se identificam. E daí nasce a compaixão. Esse é o fundamento da ética para ele. Mas ele tem uma preocupação ética, sim, muito grande. Uhum. Tá? Que é complicado de conciliar com a pessoa dele, mas, bom, ninguém é perfeito, nem o Schopenhauer, nem ninguém. Ele era um cara altamente imperfeito, não era particularmente compassivo, eu acho, embora ele tenha feito no fim da vida dele uma coisa muito bonita, muito coerente com as suas próprias ideias. Ele deixou toda a sua considerável riqueza para soldados prussianos que tinham sido mutilados na guerra ou para famílias que perderam, né, membros nas guerras em que a Prússia se metia. Ele não tinha nada de chauvinista prussiano, mas ele se identificava como alemão, ele nasceu literalmente no território prussiano, né? Então, no final das contas, ele teve um ato compassivo, ele tinha uma preocupação ética. Mas isso sempre ia ser uma coisa complicada, porque é a ética de um cara misantrópico, né? Mas o escrito não é misantrópico num nível mais profundo, tá? Você consegue transpor ou transcender a misantropia. Todo mundo me entende quando eu falo de misantropia? Não se sintam constrangidos se não conhecerem o termo. Bom, eu explico. Um misantropo é um ser humano que não gosta de outros seres humanos, tá? Pensem aqui no Dr. House. Dr. House, na cultura pop, é um misantropo perfeito. Aliás, ele é tão bom médico como é por ser misantropo, né? Essa é a grande sacada do programa. Uhum. Talvez o Schopenhauer ele gostasse talvez ele se visse o programa House, ele
eu acho que ele acharia alguns méritos ali. Ok? Então, a próxima pergunta tinha aqui... gente, a internet... Vocês continuam me ouvindo? A internet, realmente, ela está meio tosca. E até o meu chat tá lerdo para abrir. Tinha o Luiz, professor, quer que eu ative ele? Luiz, isso. Luiz, quer fazer a sua pergunta? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Continuar nesse debate, nessa discussão, que talvez não tenha resposta em Schopenhauer, da relação entre a vontade e a representação. Queria saber, mais ou menos, em sua obra, como se dá essa passagem da vontade para a representação, do causa à ordem, do dever ao ser. Se a vontade é cega, em que medida se opera o propósito da racionalidade no mundo aparente? Bom, a racionalidade, ela não tem um propósito, né? A racionalidade é uma coisa que a gente projeta nas coisas e que, enquanto você está no mundo das aparências, funciona. Mas não tem uma passagem no sentido de um processo, um processo temporal que vai da vontade para a representação. O universo tem esses dois aspectos desde sempre. Desde sempre. Tá? Era isso que você estava pensando em algum tipo de dinâmica? Não, porque... Você está me ouvindo? Tô. No início, você disse que esse mundo aparente, o mundo da multiplicidade, ele era subsumido por um outro mundo, né? O mundo da vontade. Né? E isso não é exatamente por um outro mundo, mas por um ente só, que é a vontade. Mas o mundo é um só tem um mundo. Um mundo com dois aspectos. Tá? Não tem dualismo aqui. Ele é totalmente monista. E por mundo a gente está falando da realidade, né? A realidade, ela é uma só com dois aspectos. Um aspecto que é fundamental e um outro que é derivado. O derivado é a representação, o substrato, né, é a vontade. Tá? Mas ele é totalmente antidualista, não tem nada fora daquilo, desses dois aspectos. Não tem Deus, não tem nada. Né? Mas não tem uma criação, um momento em que a representação é criada pela vontade. A realidade é essa coisa dual. Beleza? Ok. Marcos, fala aí. Marcos, consegue ativar seu som? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Professor, então partindo dessa questão, né, do pensamento de Schopenhauer, a gente poderia considerar que a felicidade seria a grande causa do sofrimento humano? A felicidade seria a grande causa? Não tem felicidade. Sim, Felicidade, no sentido no senso comum, não tem. Tipo na questão dela ser inalcançável, né, para Schopenhauer, que a gente tem esse desejo, essa vontade que move, digamos assim, a existência humana, e a gente pode ver que a gente nunca alcança, digamos assim, essa plenitude que a gente tanto busca, nesse sentido que eu quis falar. Mas você pode até ser um cara que desistiu da felicidade e acha que vou me contentar com mais ou menos. Eu lembro de uma... Você me fez lembrar... Como é que eu conheci o Pondé? Eu não gosto muito do Pondé. Peço desculpas aos fãs aqui. Não adoro ele, o Pondé, hoje em dia. Essa coisa de cara
Estrela. Eu não tenho nada contra intelectuais públicos, muito pelo contrário. Mas eu acho que ele já foi bem melhor, está se repetindo muito. Agora, quando ele não era tão famoso, por acaso, anos atrás eu estava na fila do supermercado, e a fila estava grande, sempre uma coisa enfadonha, e tinha umas revistas lá, tinha uma revista aberta. Eu acho que era uma daquelas revistas masculinas que diz o que você tem que vestir para as mulheres gostarem de você, etc. Aí tinha lá a entrevista com Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, falando sobre a sexualidade das mulheres. Putz, caramba, nunca ouvi falar. Maneiro. Então vamos ver o que esse cara tem a dizer. E eu achei genial. Ele diz: hoje em dia ninguém consegue ser infeliz em paz. Eu ri pra caramba disso, achei hilário, maravilhoso. Isso me fez refletir, né, sobre a questão da felicidade, essa obrigação que a gente impõe a nós mesmos, que é uma coisa fugaz, não é muito bem definido exatamente o que não é muito bem definido o que seria felicidade, né? Mas mesmo se você resolver essa busca pela felicidade não está me trazendo nada. Eu vou me contentar com o que vier, tá bom, e dane-se. Né? Você sua existência vai ser uma tragédia do mesmo jeito. Tá? Talvez seja melhor porque você vai se frustrar menos. Mas o tédio, o vazio é para todos. Você tem alívio pela via estética, mas para você ter um alívio duradouro, você precisa ter uma sensibilidade muito forte. O Schopenhauer diz que todo mundo tem alguma sensibilidade, ainda bem, para o belo. Mas para você ter um alívio grande, você tem que ter uma sensibilidade muito grande, ou você tem que rejeitar o mundo, né? Pelo ascetismo. Simplesmente dizer que a vida é café com leite, não aceitar isso vai te poupar de um monte de frustrações, mas não vai resolver nada. Não resolve. Respondi a sua pergunta? Marcos? Sim, professor, respondeu. Obrigado. Ótimo, ótimo. Ju Gomes, sua vez, manda ver. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu tinha levantado a mão, depois eu deslevantei. Eu sou estudante de pedagogia e aí eu estava pensando sobre tudo que o senhor falou durante a aula, um pouco sobre essa apreciação do estético, do belo, a questão da música. E aí, quando o senhor falou de novo da questão da compaixão, acho que a minha pergunta permaneceu, ainda que você tenha respondido as partes, eu gostaria talvez uma explicação melhor para mim. Nessa relação da vontade, na questão da vida em sociedade, se o Schopenhauer, ele em algum momento fala dessa possibilidade da afetar a vontade do outro. Enquanto pedagoga, né, eu penso muito nessa instituição, da instituição educacional, ou de alguma forma que existe sociedade de você a vontade do outro, ou se continua e permanece esse embate de vontades até que cada um tenha a sua completa e aí você vai para outra, ou se o professor Cadu, Cadu falou sobre essa possibilidade da libertação do jogo da vontade, se em algum momento Schopenhauer em sociedade, de alguma forma que se institua, se alcançar esse jogo da vontade. Se isso é possível, se ele fala dessa possibilidade e de que forma. Acho que é isso. Você diz se libertar do jugo da vontade através de na verdade, são duas perguntas. De que forma, ou se há essa forma, das pessoas
se libertarem desse vontade, ou se há a possibilidade de você afetar a construção da vontade do outro, se há essa possibilidade ou não, pensando nessa vida em sociedade. Sim, certamente há. Certamente há. E o Schopenhauer achava que a melhor maneira de conviver em sociedade era ser conservador. Ele era um cara conservador. Agora, ele não pensava que instituições sociais podem fazer qualquer coisa contra a condição humana. Não adianta você tentar transformar fundamentalmente a condição humana investindo no mundo físico. Você só está mergulhando no fundamento da sua própria desgraça. Então, ele é completamente incompatível com utopias, com qualquer coisa do gênero. Né? Você, claro, tem maneiras melhores e piores de conviver em sociedade, mas elas não são solução. Não são solução para nada. Elas amenizam, elas diminuem os efeitos nefastos, né, do egoísmo. Só que não tem solução social. Porque o social seria supor que tem individuação. Você está caindo na armadilha. Você estaria mergulhando de cabeça na armadilha, né, da biologia. Você vai ter que se relacionar, construir uma relação com outros egos, outros eus, que são ilusões. Então, isso tem que ser uma coisa, isso tem que começar numa espécie de solipsismo, num processo que começa completamente individual e depois o próprio indivíduo se dissolve. Você mata seu ego. Né? A saída é... Isso é difícil de expressar em palavras, né? Mas a consciência é matar o ego. É uma coisa muito parecida com o budismo. Né? E não é coincidência. Não tem nenhuma coincidência aqui. Tá, fez sentido? Fez. Então, permanece a ideia que eu acho que eu tinha entendido de um movimento muito mais individual e subjetivo, essa construção dessa sensibilidade maior. Mas você, o sujeito, ele é como se ele se voltasse contra si mesmo, porque no final do processo não tem mais sujeito, o sujeito é descartado. É aquilo que eu falei, a consciência pura. Não é uma consciência ligada ao eu. Isso é uma coisa difícil, eu reconheço, é difícil de pensar, é difícil de conceber. Eu tenho uma certa resistência a isso, mas não me parece uma coisa contraditória. Né? Certamente é estranha. Não vou negar que é pouco intuitiva, é esquisitíssimo. Né? É o contrário do misticismo ocidental. Se eu entendi o misticismo ocidental direito, aí o Cadu, o Cid podem me corrigir, mas no misticismo ocidental, você se completa em Deus, você encontra a sua identidade em Deus, a sua identidade no fundamental, no substrato do mundo, ela é fortalecida. Não é isso, Cadu? E no misticismo oriental, com que o Schopenhauer simpatizava, a sua identidade é dissolvida. Aí tem toda uma literatura sobre qual o misticismo é superior, isso é bem interessante. No misticismo, na mística ocidental,
o fim do êxtase, o objetivo do êxtase místico é a afirmação do próprio indivíduo, né? E tem toda aquela questão da imitatio Christi, né? Cristo seria um símbolo arquetípico, né? É o arquétipo do indivíduo. No Oriente é justamente ao contrário, né? Visa a supressão desse próprio indivíduo, né? Exato, exato. Então eu entendi direitinho essa parte da aula de Pascal e Kierkegaard do Cadu. Ótimo. Ótimo. Respondida a pergunta? Sim, sim, foi. Maravilha. Arlinda, sua vez. Boa noite, Gabriel. Obrigada Boa noite. por nos levar sempre a ótimas reflexões. Eu estava pensando aqui, dentro do niilismo que foi colocado em direção ao pensamento de Schopenhauer, e considerando o seu conceito de pêndulo, né, a questão da alternância entre o tédio e o desejo, né, se do ponto de vista desse movimento eu poderia pensar na temporalidade de Schopenhauer, né, mas aí ficou me faltando uma possibilidade de pensar na espacialidade de Schopenhauer. Então, eu queria te ouvir como é a concepção de tempo e espaço na obra dele, ou é tão nihilista que isso pode ficar subsumido à desimportância da indeterminação mundana. Eu não entendi o que tem a ver niilismo com tempo e espaço. Eu precisaria de algum princípio ordenador, mesmo se eu for pensar o niilismo do ponto de vista da reconstrução, né? Mas eu posso pensar também no niilismo do ponto de vista da completa destruição, o niilismo radical, né? Tudo bem, talvez tenha uma confusão aqui que vem da ambiguidade do termo niilismo. Filosoficamente, é mais comum pensar em niilista como aquele que nega um propósito para a vida. E aí você tem N formas de ser niilista, né? Um ateu normalmente vai dizer que o universo não tem propósito. Então, em um certo sentido, ele é niilista, né? Mas ele, por exemplo, eu sou que acho que o universo em si não tem propósito, mas vidas humanas muitas vezes têm propósito porque elas constroem propósito para elas. Então, eu não sou niilista e ponto. Você pode ser niilista em relação a coisas diferentes, né? Mas existe também uma conotação bem mais negativa de niilismo, que seria você abominar toda a herança que a civilização enxerga como fontes morais. Você diz nada daquilo é válido. A gente tem que botar tudo abaixo e, se for recomeçar do zero. Ou talvez seja tudo tão abominável que você não tem que recomeçar nada, né? Deixa tudo destruído. Isso é quando você xinga alguém de niilista, o terrorista faz um atentado em Paris e o Macron, ou seja lá quem for o presidente, faz um discurso dizendo que eles foram vítimas de niilistas, é nesse sentido. Pessoas que não têm valores, né? E que acham que tudo tem que ser destruído. Muita gente dizia, era difícil eu lembro, o horror que o Estado Islâmico provocava era uma coisa tão difícil de exprimir que muita gente usava, são niilistas, né? Os caras querem destruir tudo, Talibã, né? Eles não deixavam um museu, você não podia ter um museu, não podia ter um sítio arqueológico de outra religião porque era idolatria.
Aí quer dizer uma negação completa do mundo, uma espécie de niilismo, o mundo como abominável. Então tem essa conotação, o mundo como abominável, ou o mundo como algo sem propósito. Aí o Schopenhauer ele achava que o mundo era abominável e sem propósito, tá? Mas você não tem como destruí-lo. Ele só vai se converter numa outra coisa. Não tem, não adianta querer mudar as coisas no plano da sociedade ou das instituições. Isso é mergulhar na raiz do problema. Tá? É colocar a lenha na fogueira, com perdão do clichê. Fez sentido? Olá, olá. Peraí, professor, é que ela se mutou e eu perdi quem é que tinha falado. A Arlinda diz que o áudio dela está cortado. Ah, tá. Peraí. Obrigada, Gabriel. Isso, fez sentido. Né? Eu que acho bom. que o Cadu também ajudou aqui um pouco, e a questão é essa mesmo. Não tem propósito. Né? Ou eu caminho, pelo que eu entendi, ou eu caminho pelo solipsismo e tenho um propósito individual, ou eu, do ponto de vista da concepção geral de cosmologia, tenho propósito nenhum e é destrutivo mesmo. Sim, sim. Mas, veja, começaria com uma saída, começaria com o solipsismo, mas solipsismo seria só o eu, né? Só Sim. tem o eu e a consciência do eu. Depois, se o processo for bem sucedido, de superação da vontade, não vai mais ter o eu e não vai ser nem solipsista mais. Perfeito. Perfeito. É mais radical do que o solipsismo. Sim. Okay. Por isso o sem propósito, né? A ausência de propósito. Talvez o a propósito. Mas a falta de propósito é anterior. Isso, independente de você buscar um caminho, buscar uma saída, o propósito dado para o universo, um segredo do universo, não tem segredo nenhum. Isso. Ok. Muito obrigada. Bom, que mais vocês gostariam de saber? Nosso tempo está terminando, mas dá para responder mais uma pergunta? Uma, duas? Fala aí. Luiz 2, você chegou a perguntar? Ju Gomes, você chegou a perguntar também? Eu já não lembro, tem tanta gente. Ambos perguntaram, mas eles pediram para perguntar de novo. Tudo bem. Então, Ju, fala aí. Já que eu deixei um tempo ninguém levantou, eu queria que explicasse melhor essa questão da compaixão para o Schopenhauer. Só um pouquinho, o que ele quis dizer com isso, mais ou menos, e o processo de como se dá isso no indivíduo. Qual é a iluminação que leva a isso? Olha só, quando o sujeito é egoísta, ele age de uma maneira egoísta, ele está colocando o ego dele na frente dos outros. Ele pensa que os interesses dele diferem dos demais e ele vai priorizar o seu. Isso seria a definição de egoísmo. Todo mundo aqui concordaria. Mas e se você for muito egoísta,
você vai acabar fazendo coisas ruins, porque isso impede que você tenha empatia. Não tendo empatia, você não vai ter compaixão. Você vai agir mal, vai agir como um narcisista patológico. Você vai ter um ego inflado. Agora, se você faz imagina que você faz um movimento contrário. Primeiro você pensa que o seu ego não é fundamentalmente diferente, o mais importante, do que qualquer outro. Ele não tem prioridade. E depois você dá um passo mais adiante, bom, através da mística ou através da própria reflexão filosófica, você concorda com Schopenhauer, ou você lê Hume, você conclui que não existe o ego. Não existe ego. O que existe é uma massa infinita de sofrimento, né? Onde a diferenciação é só uma ilusão. Bom, todas as facetas, todas as máscaras, elas são máscaras da mesma coisa. É um sofrimento universal. Não existe uma identificação com toda a consciência, com toda a senciência. Né? O que parece no mundo dos fenômenos ser o seu sofrimento não é diferente do meu. Então eu não vou causar o sofrimento no que é você, entre aspas. Você é uma ilusão, né? Porque esse sofrimento seria o meu sofrimento, o sofrimento da Nath, o sofrimento do Cadu, né? Seria um horror, digamos assim, exportado imediatamente para a realidade inteira. E a gente pode intuir que isso é execrável. Fácil intuir que isso é execrável. Deu para entender? Sim, sim, é engraçado. Eu acho que é engraçado pensar que, ainda que seja um processo individual, é um processo que te leva a deixar de diferenciar o individual. Sim, sim, Mais sim, ou menos. sim, sim. Você usa o seu indivíduo como uma escadinha para jogar fora a escadinha depois. Você chega em algo mais elevado, né? Mas o Cadu observa que o princípio de individuação é o véu de Maia. Eu falei do véu no começo da exposição. Né? Grande ilusão. A gente tinha um dos presentes também que fazia uma pergunta, que era o... Luiz, já pedi para te Luiz. Ok, Luiz, sou todo ouvidos. Beleza. Eu queria saber o seguinte, se a gente pode extrair algum tipo de corolário político, né, das teses de Schopenhauer, uma vez que o Schopenhauer não escreveu objetivamente, diretamente sobre política, né? Digo isso porque essa ideia de indivíduo ela é fulcral, né, na tradição iluminista, né, da política moderna. E me parece que o Schopenhauer está negando exatamente, né, a possibilidade de afirmação desse eu, uma vez que esse eu deseja, e o desejo causa sofrimento, e, portanto, é necessário suprimir o eu para suprimir o sofrimento. Então, assim, do ponto de vista político, né, eu sei, você disse no início, eu achei bem interessante que o Schopenhauer não fundou escola, como Hegel, como Marx, como Kant. No entanto, assim, a gente pode pensar, né, as consequências políticas de suas teses metafísicas, ou não. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu vou ter que pensar alto, porque, na verdade, eu nunca tinha refletido sobre isso. Uau! Essa é uma pergunta, vou ter que admitir, uma pergunta difícil. Vamos ver se tem alguma lição política aqui. Eu acho que
não é uma coisa que você deduziria obrigatoriamente do Schopenhauer, mas é natural que, se você compra por atacado as teses dele, eu acho que vem de bônus, vem muito naturalmente um certo conservadorismo. Porque se você acha que as pessoas são... o ego é fundamentalmente mal, você não vai confiar em pessoas para resolver os grandes flagelos da humanidade. Você vai ser anti-utópico. Isso sou eu pensando alto, tá? Você vai ter uma desconfiança muito grande de qualquer projeto realizado por um sujeito, como são todos os projetos, né? Porque é a vontade que fala através desses sujeitos, e eles fundamentalmente não são confiáveis. Então, eu acho que é mais natural para um schopenhaueriano, na medida em que ele desconfia da humanidade, ele não vai esperar grandes coisas, modificações, progressos maravilhosos, nem súbitos das instituições políticas, então ele vai ser um conservador. Bom, esse aqui foi Gabriel Jucá filosofando ao vivo, né? É o que eu pensaria. Eu acho que um misantropo não pode ser um utópico, né? Premissa, destilando aqui o que eu falei, me veio à cabeça isso. Um misantropo não pode ser um utópico. E se você compra por atacado o que o Schopenhauer falou, você é um misantropo. Aí, não sendo utópico, você já vai estar se posicionando politicamente contra uma série de coisas. Aí está. Agora, exatamente se segue uma tese política mais específica, eu acho que não. Eu acho que não. Cadu, o que você acha? No livro 4, ele fala bastante sobre a função do Estado. Eu penso que, politicamente, ele se afinaria mais com uma perspectiva hobbesiana, né? Que é bem pessimista também, né? Do homem como predador do homem, né? O homem como lobo do homem. Ele defende o Estado como um mal menor, né? Essa função coercitiva do Estado, né? O Estado teria uma função próxima de uma focinheira, né? Que conteria esses instintos malignos e egoístas dos indivíduos, mas sem grandes idealizações, sem grandes ilusões, né? Ele ressalta o tempo todo que isso seria um mal menor, né? Essa função. Os indivíduos por serem maus por natureza, eles não podem ser deixados em liberdade total, né? Eles praticariam as piores vilanias em benefício próprio, né? Por conta do egoísmo. Então é preciso essa máquina de coerção coercitiva que é o Estado, né? Eu concordo com você, ele se posiciona como um conservador e, sobretudo, como um cético, né? Em questões políticas. Então você concorda comigo, né? Ele não tem como achar que o Estado é a solução para a condição humana. É um mal menor, né? É o menor dos males. Mas, assim, a utopia marxista, por exemplo, ou anarquista, né? Da abolição do Estado, ele acharia uma teoria absolutamente risível, né? Porque a essência do indivíduo não pode mudar. Né? Tem até um caso interessante que naqueles levantes de meados do século XIX,
parece que o Schopenhauer comemorava da janela quando quando os soldados, quando os militares matavam os manifestantes, porque ele considerava que não podia haver entidade pior do que uma turba de indivíduos furiosos, né? Uhum. Inclusive ele deixou boa parte da herança para esses militares, para esses soldados. Sim, Ele, sim. isso, Exatamente os soldados que eu mencionei, né? ele comemorava assim com uma certa crueldade, né? Mas essa perspectiva caótica de uma turba de indivíduos furiosos era visto por ele como uma das piores possibilidades, assim, uma possibilidade totalmente nefasta, né? Então ele acreditava no Estado como esse elemento ordenador, né? Embora Mas não com muito entusiasmo, não. Nunca como algo que vai resolver jamais como algo bom, né? De maneira muito radical. Não. Vai melhorar muito radicalmente a condição. Mal necessário. É. Não, mal necessário. Total. Então, pelo menos, por alto é um tipo de conservadorismo. Por alto. Bastante, sim. Bastante. Mas o conservadorismo não precisa ser misantrópico, né? Ele pode celebrar o indivíduo como... então, sim. Eu acho que não tem como você deduzir a política do Schopenhauer por uma questão de coerência, teria que ser esta ou aquela. Não dá para ser, não dá para ter um Schopenhauer realmente marxista, não dá. Isso é uma questão interessante, porque em termos morais, né, o Schopenhauer era ateu, mas em termos morais ele se declarava um cristão, né? Uhum. Ele era convictamente um defensor dos valores cristãos, mas sem nenhum traço desse humanismo cristão, né? Uhum. Ele vê no cristianismo mais esses aspectos. Ele consegue puxar ele consegue decodificar essa fonte das filosofias orientais no próprio cristianismo, né? É uma visão cristã, é uma visão cristã um pouco diferente, né? Nada humanista, né? Sim. Aliás, comentando sobre o Estado, aquela importância até grandiloquente que o Hegel dava ao Estado era uma coisa que Schopenhauer inflava de ódio até quase estourar. Ele achava isso o cúmulo do absurdo. O Estado como uma realização última, definitiva da humanidade, isso para ele era o fim da picada. Total. Né? O fundo do poço da filosofia. Sim. Mas bom, eu acho que ninguém precisa comprar o Schopenhauer, o sistema dele é difícil, né? É menos difícil do que eu pensava se você não implicar com a vontade, pensar na vontade como a unidade na multiplicidade. Eu acho que fica uma coisa que desce mais redondo. Mas claro que você pode aceitar algumas teses de Schopenhauer, rejeitar outras e ficar com a política de sua preferência. Bom, o que mais, gente? Mais alguma pergunta? Nadinha? Vê se tem alguma coisa aqui no chat. Bom, uma mensagem do Cadu.
Então, galera, se vocês não quiserem falar mais nada, vocês fiquem à vontade para falar, mas se não quiserem, a gente vai encerrar. Nós esperamos que vocês tenham gostado do evento e torcemos para que vocês entrem vocês façam o curso. Esse vai ser um curso, talvez o melhor que a gente deu. Os outros foram muito bons. Sei que eu sou suspeito para falar, mas eu não sou de falsa modéstia. Agora, esse vai ser um curso bem sofisticado, o mais interdisciplinar de todos, com muita coisa de literatura, muita coisa de psicanálise, muitas coisas de ciência, tanto avalizando, por assim dizer, um certo pessimismo, como relativizando o pessimismo, mostrando que existem algumas ilusões cognitivas que levam ao fatalismo, ao pessimismo. É um curso muito rico. A gente gostaria muito de tê-los como alunos e tomara que este evento tenha entusiasmado vocês. É isso aí. Abraços para todos. Eu agradeço a presença de vocês e também dos professores Cid e Cadu. Se vocês quiserem bater um papo, acho que vocês vão querer. Tô livre para falar imediatamente. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau. Até mais. Abração, Cadu. Abraço, Cid. Abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Parabéns aí para o Gabriel. Obrigado pela exposição. Foi ótimo, a exposição foi ótima. Que bom, que bom. Abração. Até mais, galera. E boa noite a todos. Boa noite a todos.